energia, durante o dia todo, trabalhar o ambiente para que quando nós aqui chegássemos, nós pudéssemos aurir aquilo que viemos buscar. E o que nós viemos buscar é pouco, né? É um pouco de paz, um pouco de energia, um pouco de consolo para as nossas mágoas, né? Para as nossas tristezas, né? E é isso que nós vamos hoje, nesta noite, mais uma vez, com a bênção de Jesus, levar adiante, né? Vamos buscar essas energias novas, esse ânimo novo, essa energia nova. Mas antes, nós vamos dar nossos recadinhos. Para aqueles que estão visitando nossa casa hoje pela primeira vez, sejam todos muito bem-vindos, que Jesus os abençoe sempre, viu? E a nossa casa está aberta todos os dias nós temos trabalhos na nossa casa, de palestras e passe, exceto na sexta-feira. Na sexta-feira nós não temos, tá? Na sexta-feira é feito um trabalho especial, para quem não conhece, é um trabalho reservado para os familiares e para os dependentes químicos, dependentes de vício de toda ordem, tá? É um grupo de irmãos nossos especializados que se dedicam a ajudar e a amparar criaturas que têm problemas com as drogas, né? Ou com os vícios. Principalmente os familiares, né? Que também são envolvidos nessa questão. A nossa casa também está aberta aos sábados e aos domingos, tá? Aos sábados é às 15 da tarde, ao domingo é às 10 da manhã. Tem inclusive atividade para as crianças, tá? De evangelização. Nós também temos a nossa área social, que graças a Deus está bem esse ano, bem animada. Nós estamos atendendo 62 famílias. Já vamos ampliar para 65 famílias com muito ânimo, graças à ajuda de todos que frequentam esta casa, que colaboram na doação de alimentos. Nós participamos a vocês, que temos a alegria de que vamos ampliar para 65 famílias. Isso representa, meus queridos amigos, mais de 300 pessoas. As 300 pessoas que vêm aqui na nossa casa buscar o alimento para o corpo material e para o espírito também, porque eles têm aqui, recebem no sábado de manhã a palestra, recebem o evangelho, né, recebem o passe, né? Muito bom. E também temos a entrega dos lanches aí nas imediações do metrô, na marquise do metrô, né, na região do Carandiru, um grupo de jovens que vai levar também um pouco de alívio às necessidades dos nossos irmãos que vivem nas imediações, que necessitam do nosso carinho, da nossa ajuda. Aqueles que quiserem presenciar todos esses trabalhos estão convidados desde já. As cestas básicas nós distribuímos no segundo sábado de cada mês. E os lanches é todo sábado, às 18 horas, os meninos estão aí na rua com o lanche, com o chá, com o chocolate, levando um pouco de papo também, um pouco de carinho, um abraço, né? Um pouco de atenção para esses nossos irmãos. Então, tá aí. Quem quiser visitar esses trabalhos, por favor, estejam à vontade. Quem quiser colaborar também, trazendo chá, leite em pó, né? Pode colaborar, a casa agradece, viu? Aqueles que puderem e quiserem, a casa agradece. Muito bem. Assim sendo, vamos então dar início às nossas atividades à noite. Vamos nos preparar. Como eu disse a vocês, os nossos irmãos preparam o ambiente. Então nós também temos que nos preparar para receber. Nós temos que nos colocar numa condição mental ideal para que nós possamos acessar essas novas energias. Vamos fazer então o nosso preparo. Em nossas telas mentais, queridos irmãos, a figura meiga de Jesus de Nazaré, o nosso querido Rabi, o nosso irmão maior. É Jesus sempre à nossa frente, com seus braços estendidos, nos convidando ao abraço fraterno. E nós vamos nos colocando na frente de Jesus e dizendo: querido amigo, irmão maior, aqui estamos nós novamente reunidos, Senhor Jesus, na busca, na ânsia de buscar na Tua palavra, no Teu Santo Evangelho, as forças necessárias para a nossa caminhada. Permita, Senhor Jesus, que as nossas súplicas cheguem até Deus nosso Pai através das vossas mãos magnâmicas. Permita também, Senhor Jesus, que entre nós esteja os seus prepostos de luz, aqueles que nos assistem e nos amparam nesta casa, para mais uma noite de estudos, de doação e de trabalho.
Obrigado, queridos amigos que nos amparam. Obrigado, Jesus. Obrigado, Maria, Mãe Amantíssima. Cubra-nos com o teu seu manto azulinho, nos mantendo distante das ações dos nossos irmãos menos esclarecidos. Que a luz do nosso Divino Mestre e que a paz seja em nossos corações, hoje e sempre, que assim seja. Graças a Deus. E assim, tranquilos e serenos, sempre com o coração aberto e a mente também aberta para receber novas informações, vamos envolver a nossa irmã Eugênia, que vai fazer a nossa palestra de hoje, e é baseada no livro de Minutos com Chico Xavier, do nosso irmão José Carlos de Lucas, que vocês conhecem já, Minutos com Chico Xavier, e o texto é muito importante, é um texto que está feito a todos nós. A mensagem é dentro do lar, não é isso? Ou dentro de casa, que é a mesma coisa. Dentro de casa ou dentro do lar é a mesma coisa. Então prestemos muita atenção e vamos envolver a nossa irmã em muito carinho e muita luz para que ela seja feliz em sua exposição. Boa noite a todos, boa noite àqueles que estão nos assistindo pela internet, que essa semana os internautas vão cansar de me ver. Bom, como o Caetano já falou, né, o nosso tema de hoje é dentro de casa, né? É um tema assim que a gente conhece bem, né? Porque todos nós temos os nossos problemas dentro de casa, né? Com os nossos familiares, sejam eles quem forem. Então, assim, nós começamos, antes de mais nada, eu queria fazer uma perguntinha, né? A gente sempre se pergunta, né? Por que será, né, que Deus criou a família? Por que Deus, né, que sabe de todas as coisas, né, e que nos pôs aqui nesse planeta, por que será que Ele criou a família? Por que será que temos que nascer em família, em uma família, né? Alguém será que pode me dizer por que nós temos que nascer em família? Porque Deus, né, Ele colocou a gente numa família para que a gente pudesse aprender a amar uns aos outros. Para que nós pudéssemos, né, como disse Jesus, amar ao próximo como a ti mesmo. E quem é o nosso próximo mais próximo, né? O nosso próximo mais próximo é aquele que está conosco no dia a dia, é aquele que faz parte da nossa família. Esse é o nosso próximo mais próximo. E é esse que nós temos que aprender a amar, né? Muitas vezes é difícil, né, de amar esse próximo tão próximo, né, porque todos têm problemas familiares, desavenças, né. É na nossa família, né, em que nascem os nossos desafetos e também os nossos afetos, né. Porque a gente não pode pensar que na nossa família nascem só os nossos desafetos, só aquelas pessoas com as quais nós temos problemas a resgatar, né, dívidas. Não, nascem também na nossa família os nossos irmãos espirituais, né? Nós temos a nossa família espiritual, né? E a nossa família carnal, né? Então, dentro da nossa família, muitas vezes também vão renascer os nossos amigos espirituais, né? Aqueles que são afins, aqueles que são nossos amigos, aqueles por quem nós temos afeto, né? Eles nascem também na nossa família para nos ajudar, para nos apoiar, para que possamos, né, nos apoiar mutuamente. E nasce também, né, os nossos desafetos na família. Esses são os mais difíceis, né? Aqueles com quem nós temos as nossas dívidas, os nossos problemas, os nossos resgates, né? E que estão ali para que a gente possa, né, ao lado deles e devagarzinho, caminhando passo a passo, né, a gente possa ir evoluindo junto com eles, né? Então, quando Deus criou a família, para que a gente aprendesse a amar a esse próximo mais próximo, é que a partir desse amor que nós temos por esse próximo que está ao nosso lado, a partir do momento que nós aprendemos a amar esse que está do nosso lado, nós possamos, a partir daí, ir amando a humanidade. Porque como eu posso amar a humanidade? Porque o que Deus quer é que nós todos, né, a humanidade como um todo, se ame como irmãos. Mas eu não posso amar a humanidade inteira se eu não consigo amar aquele que está do meu lado.
a pessoa mais próxima a mim eu não consigo amar nem respeitar, e como é que eu posso amar a humanidade como um todo? Eu não tenho como amar a humanidade se eu não aprender primeiro a amar o meu irmão que está do meu lado. Primeiro a amar aqueles que estão no meu núcleo familiar, né? E a partir do momento em que eu começo a amar o meu filho, a minha mãe, o meu marido, os meus irmãos, em que eu começo a amar essas pessoas sinceramente e a respeitá-las, eu serei capaz de direcionar esse amor para outros também. A partir do momento em que eu amo meu filho realmente, eu consigo amar também o filho do próximo. Eu também vou me condoer com a dor do filho do próximo. A partir do momento em que eu amo os meus pais, os meus avós, eu também vou amar aquele velhinho na rua, aquele velhinho abandonado, né? Porque eu aprendi a amar dentro de casa. O amor começa dentro de casa, né? Não vem de fora para dentro. Eu tenho que primeiro amar os meus, para depois amar os que estão lá fora, né? Então, para isso Deus nos deu a família, para que pudéssemos resgatar os nossos débitos com aquelas criaturas com quem ainda temos, né, resgates de um passado, de outras encarnações, e que a partir daí a gente começasse a amar aquele ser e amar a partir daí aos poucos, né, a nossa família espiritual. A partir do momento em que a nossa família carnal, em que aprendemos a amar a nossa família carnal, nós vamos ampliando a nossa família espiritual, né? É o que diz o Livro dos Espíritos. Na questão 774, ele pergunta assim, Kardec pergunta: há pessoas que concluem, diante do abandono dos pequenos animais por seus pais, que os laços de família entre os homens são resultantes apenas de costumes sociais e não uma lei natural. O que devemos deduzir a esse respeito? Então, porque existem pessoas que acreditam que os animais, por exemplo, eles nascem, né, e a partir de uma certa idade, assim que desmamam, as mães já abandonam o filhote para que ele comece a seguir seu caminho sozinho, né. Então, algumas pessoas afirmam que essa é uma lei natural. E que a lei dos homens, né, de continuar cuidando da sua cria por um período longo, mesmo depois que ele não precisa, depois de passar da infância, né, hoje em dia essa idade está aumentando, né, porque cada vez mais os filhos vão 30, 40, 50 e o pai já tem que ficar cuidando, né. Então, isso já é um problema social. Mas, à medida que... Então, alguns afirmam que se isso é uma lei natural, os animais deixam os filhos ainda pequenos para que eles consigam, né, aprender a se virar sozinhos, então porque o nosso costume não seria uma lei natural, seria um costume social, né, dos homens, mas não uma lei natural. E a resposta dos espíritos é a seguinte: o homem tem outra destinação que não a dos animais. Por que então querer sempre identificá-los? Para ele, há outra coisa além das necessidades físicas. Há a necessidade do progresso. O animal tem as necessidades físicas, biológicas. Os laços sociais são necessários à evolução e os laços de família sintetizam os primeiros. Eis porque eles são uma lei da natureza. Deus quis que desta forma os homens aprendessem a amar-se como irmãos. Então, a partir da família, nós aprenderíamos a nos amar como irmãos. E também, né, por outro problema, animais, eles não têm uma individualidade, né? Eles não são seres individuais ainda como nós, né? Eles ainda fazem parte de um grupo. Eles não têm uma alma única. Então, é diferente. Eles estão evoluindo, mas os animais evoluem de maneira diferente que nós evoluímos, né? Nós já evoluímos enquanto espíritos particulares, né? Enquanto personalidades próprias. O animal já não. Ele vai evoluir aos poucos até ele chegar no nível em que nós estamos, né? Mas, então,
É diferente. Nós temos que estar em família para aprendermos a amar. Nós não estamos na família simplesmente para que a família nos sustente, para que a família nos dê amparo alimentar, de saúde, enquanto ainda somos pequenos. Aí é também isso, nós precisamos do amparo físico, mas nós precisamos também do amparo emocional e espiritual, né? Porque não basta você dar o pão, né? Como já diz o ditado, né? Só dar o pão não adianta, né? Não basta você dar o pão, você tem que dar amor, você tem que dar carinho, você tem que dar proteção, você tem que orientar essa criatura, né? Ao longo da sua trajetória de vida. Não é o que acontece com os animais, eles agem por instinto. Numa outra pergunta, ele também responde o seguinte. Kardec pergunta: aos olhos de certas pessoas, a doutrina da reencarnação parece destruir os laços de família, fazendo-os recuar a existências anteriores. Aí a resposta: ela os amplia ao invés de destruí-los. Com o parentesco fundamentado em afetos anteriores, os laços que unem os membros de uma mesma família são menos frágeis. A reencarnação amplia os deveres da fraternidade, porque em seu vizinho ou em seu empregado pode-se encontrar um espírito que lhe tenha sido próximo em parentesco em existências pregressas. Então, né, como ele diz aqui, a nossa família, né, muitas vezes as pessoas se prendem a essa coisa de consanguinidade, né? Não, ele é a minha família porque ele tem o mesmo sangue que eu. Não. Né? Então, como ele diz, né, a reencarnação amplia os laços fraternos, porque eu posso ter naquele subalterno, às vezes, uma pessoa que foi meu parente numa outra existência. Foi meu pai, minha mãe, né? E que hoje ele se apresenta ali, talvez como um empregado, né? Isso acontecia muito antigamente, né? As pessoas que vinham de uma certa linhagem familiar, davam muita importância a essa linhagem familiar, né? Aos laços consanguíneos. Você não podia casar com uma pessoa que tivesse um nível inferior ao seu, porque, né, os laços consanguíneos eram muito fortes, você tinha que casar com uma pessoa de um mesmo padrão. Né? Então, eles davam muita importância a isso. Né? E se esqueciam que, às vezes, naquele empregado que estava ali, que era humilhado, que era um coitado, naquela pessoa, podia ser que estivesse alguém que já tivesse sido um parente seu numa outra encarnação. Né? E que estivesse ali justamente por um motivo para que você tivesse que resgatar alguma coisa com ele, para te ensinar alguma coisa. Né? Mas a gente fica tão preso aos laços materiais e esquece de ver os laços espirituais. Então a nossa família, essa fraternidade a que ele se refere, ela se amplia, porque você não vai amar só aqueles que estão na sua família, que são parentes consanguíneos. Você tem que amar os que estão ao seu redor, e aos poucos a gente vai ampliando cada vez mais esse raio, né, de amor. Ele vai se tornando cada vez maior, até que um dia a gente consiga amar a humanidade como um todo. Né? Bom, continuando, eu achei um negócio aqui muito interessante, que está no livro Vereda Familiar, do médium Raul Teixeira, e o espírito que psicografa é Teresa de Brito. E ela diz assim: na família corporal, o grupo de almas vinculados aos nossos enganos amplos e às nossas virtudes parcas, vejam, aos nossos enganos amplos, porque nós temos muitos enganos ao longo das encarnações e pouquíssimas virtudes ainda adquiridas, né? Encontramos os ensejos de aprender na convivência diária as disciplinas capazes de nos reaparelhar para o exercício da própria luz. Ou seja, aquele parente que está sempre pegando no nosso pé, aquele que nos cobra constantemente, não faça isso, não faça aquilo, você está errado aqui, você está errado ali, que você acha ele um chato. É ele que muitas vezes vem te propiciar esse reaparelhamento, para que você possa acordar. É ele que está ali pegando no seu pé constantemente. É aquele chato que você fala, nossa, mas esse cara não larga do meu pé. Tudo que eu faço. Mas é ele, muitas vezes, que é de fato aquela pessoa que vem, olha, não faz isso, não faz aquilo, isso está errado, aquilo está errado, não sei o quê.
para que ele como ela diz aqui, reaparelhar para o exercício da própria paz. Então, é esse parente difícil e é com essas pessoas, né, com quem, segundo ela diz, nós temos os nossos amplos enganos, as nossas poucas virtudes, é com essas pessoas que nós estamos ali no dia a dia. É com eles que nós temos que conviver no dia a dia. Os parentes difíceis, né, os filhos problemáticos, maridos difíceis, esposas difíceis, irmãos, relacionamentos entre pais e filhos que não se entendem. São essas as pessoas, né, que nós temos dentro do nosso lar. É com eles que nós temos que nos acertar primeiro. Como que eu vou amar aquele meu irmão que está lá fora, na rua, precisando, se eu não consigo amar aquele que está do meu lado, aquele que precisa de mim? Né? Nós, muitas vezes, é mais fácil, claro, né, amarmos quem está lá fora, amarmos quem a gente não conhece direito, né, do que amarmos aquele que está dentro do nosso lar, né? Porque é dentro do lar, como ela diz nesse mesmo livro, que nós nos conhecemos. Olha, quer ver? Todos nós, no mesmo livro ela coloca, todos nós já nos conhecemos há muito tempo. Os nossos familiares detectam nossos defeitos com muita facilidade. Porque já nos conhecemos, né, de longas datas. Então, os nossos defeitos são detectados pelos entes mais próximos muito rapidamente. Né? E aí aparece aquele que fica sempre te cobrando, né? E aí você acha ele um chato. Mas é ele, muitas vezes, que foi colocado no seu caminho para que você tenha essa oportunidade de se redimir, de progredir, de evoluir, de perceber os seus erros, né? Porque às vezes se nós não tivermos alguém apontando, a gente não percebe, né, os próprios erros. É mais fácil a gente apontar também os erros alheios, né, do que ver os próximos. Então, no núcleo familiar, isso acontece geralmente. Um fica, tá vendo, você, isso e aquilo, tal. Porque as pessoas já estão juntas há muito tempo. Então, já se conhecem, né, de outras datas, de longas datas, né, de outras encarnações. E é no lar, né, que nós encontramos, o lar é um laboratório, né, onde a gente vai treinar aquilo que nós já aprendemos ao longo das nossas encarnações. Nós estamos ali treinando o amor ao próximo, treinando a paciência, treinando o orgulho, né, porque o que acontece no lar é que nós, né, quando constituímos um lar, quando as pessoas constituem um lar, elas esquecem de que agora, dali para frente, eu não sou mais só eu, né? Nós somos um nós, né? E nós somos tão egoístas ainda que nós pensamos no eu, né? Nós não conseguimos pensar ainda como um conjunto, como nós, né? Nós não conseguimos ver a família como um nós. Então as pessoas, dentro do seu egoísmo, acabam pensando, mesmo estando já constituída uma família, acabam pensando no eu. Sou sempre eu. Nós pensamos a partir do próprio eu. Esquecemos que a partir daquele momento, a partir do momento em que eu me uni a alguém, esse eu deixou de existir e passou a ser um nós. Mas nós não conseguimos pensar assim ainda. Nós somos tão orgulhosos que continuamos pensando no eu. E aí, quando nascem os filhos, esse nós se amplia cada vez mais, né? Os filhos nasceram, o nós vai se ampliando. E a dificuldade da gente lidar com esse nós que vai cada vez mais se ampliando, a gente não consegue, né? Porque nós somos tão individualistas que nós conseguimos pensar só no que é melhor para a gente, né? E esquecemos o que é melhor, muitas vezes, que o que é melhor para mim não é melhor para o outro, né? Então, saber conviver dentro de casa, muitas vezes, é abdicar do que é melhor para mim em função do nós, em função do filho, em função do marido, em função da esposa. É saber se calar em determinados momentos, é engolir muitas vezes ofensas, né, para que se mantenha o ambiente familiar, para que as pessoas não vivam brigando entre si. Então, viver dentro de casa é difícil, é muito difícil.
Porque é ali, dentro daquela casa, naquele ambiente doméstico, que nós vamos muitas vezes encontrar pessoas, né, que foram nossos inimigos ferrenhos em outras encarnações, né. Existem casos, e eu conheço alguns, de pessoas que se odeiam mesmo, assim, de pais e filhos, de mães e filhos, que existe um ódio imenso entre as pessoas. Então, são resgates muito difíceis, né? De pessoas que foram inimigos muito ferrenhos em outras encarnações e que nessa encarnação estão juntos, tentando aparar essas arestas e não necessariamente vão conseguir numa encarnação só. Começaram agora, mas terão novas oportunidades, né, para colocar isso em prática, para aprender a amar, até que vai chegar uma hora em que você vai amar aquela criatura. E quando você conseguir isso, né, você conseguiu resgatar aquilo que você tinha a resgatar com ele, né? Bom, então, nós somos seres ainda que estamos buscando, né, dentro da família da gente, dentro da nossa família, né, nós temos que buscar dentro do lar a harmonia necessária, o amparo necessário, para que a gente possa expandir esse amor aos poucos. Porque senão, se não houver dentro do lar essa harmonia, essa amizade, esse companheirismo, né, que deve existir entre os membros da família, porque é através da amizade, do amor, do companheirismo que você dedica aos membros, aos filhos. Quantas vezes você pode livrá-lo de vícios, de drogas, se você tiver companheirismo, né? Hoje, na atualidade, a gente troca muito. Nós invertemos os valores, né, ultimamente, e trocamos o amor, que é imaterial, por coisas materiais, né? Então, a falta de tempo se suprime com bens materiais, né? Nós damos tudo que é material, mas às vezes não damos o principal, que é amor, né? E quantos filhos às vezes reclamam, eu tenho tudo, mas você não está nem aí comigo, né? Então, nós vemos muito hoje problemas, né, psicológicos nos filhos ligados à falta de amor dentro do lar. Você consegue dar para o seu filho todos os bens materiais que o dinheiro possa proporcionar, mas não consegue dar a ele o principal, que é o amor, né? Isso acontece também entre casais, né? O marido acha que porque ele proporciona à mulher tudo que o dinheiro pode proporcionar, né? Como eu já ouvi também, mas eu dou para ela tudo que ela quer. Mas e daí? Tudo que ela quer, material. E o amor? E a atenção? E o carinho? Aonde fica? Né? A gente proporcionou amor, proporcionou carinho, proporcionou atenção para aquela criatura que está ali. Às vezes, né, um gesto de carinho, um gesto de amor vale muito mais do que algo material que se possa se dar a alguém, né? Então, hoje nós esquecemos, né? Parece que os valores se inverteram e nós trocamos, né, os valores morais até, né, espirituais, emocionais, por valores materiais, né? Então, tenta-se suprir a carência, a falta de proximidade, a falta de carinho por coisas materiais. E aí você acha que está suprindo, né? É uma forma até de comprar, né? Aquilo que você... Às vezes é uma forma de você se sente devedor com aquela criatura porque você não consegue dar para ela, não consegue estar mais próximo, nem dar mais amor, nem mais afeto, e você acaba cobrindo de presentes e um monte de coisa, né? É muito comum com pais que trabalham fora. Os dois trabalham fora, o filho normalmente fica o dia inteiro sozinho, né? E aí você enche o filho de coisa para suprir essa necessidade de carência, carência afetiva que o filho está tendo, né? E aí mais tarde, né, a gente vê o resultado por aí, como a gente vê muito, né? Drogas, vícios de toda espécie, né? Porque faltou amor, né? Faltou carinho naquele lar. O que mais que eu ia falar? Uma outra coisa. Nós também temos que nos dar conta, né, que a nossa verdadeira família não é essa família terrena, não é essa família carnal. Nós estamos numa família
que precisamos, né? Embora muitas vezes a gente nem goste, né? Porque a gente pensa, nossa, mas por que eu nasci nessa família? Meu Deus, né? Eu devia ter nascido numa outra família. Olha, a família daquele fulano é muito melhor do que a minha. Eles são muito mais felizes do que a minha família, né? Todos se entendem, todos se dão bem. A minha família ninguém se entende. Mas, como já disse o Chico, nasceste no lar que precisavas. Então, você está no lar que você precisa, não no lar que você queria. Eu gostaria de ter nascido filha do Onassis, por exemplo, mas não nasci. Então, eu estou no lar que eu preciso, né? De preferência. Então, nós nascemos no lar que precisamos, né? Se nós estamos naquele lar, é porque necessitamos dele, né? Se temos aqueles pais, aqueles irmãos, aquele marido, é porque é a família que eu preciso ter, né? Agora, é como dizem os filhos muitas vezes, né? Eu não pedi para nascer, não é? Às vezes os filhos dizem, quando você briga, você fala alguma coisa, eles falam, eu não pedi para nascer. Pediu sim. Todos nós pedimos para nascer, todos. Todos nós pedimos para nascer. Então, e nascer naquela família, nascer com aquelas pessoas. Então, é lógico, a gente chega aqui e se arrepende, né? Nossa, eu podia ter escolhido melhor, né? Mas é a família que eu precisava. A família que eu precisava para a minha evolução espiritual. A família que naquele momento me era destinada para que eu pudesse progredir. Para que eu pudesse, aqueles seres com quem eu tinha ainda resgates. Ou seres bastante afins comigo que também estão ali naquele lar, né? Porque a gente não vê casos de pessoas que às vezes você vê assim um casal, por exemplo, de velhinhos, e eles se dão super bem, parece que a vida inteira eles foram amigos, né? E a gente sente até inveja, né? Fala, nossa, né? Tomara que quando eu ficar velhinha também fique assim. Mas são espíritos afins, né? São espíritos amigos que nasceram juntos, né? Para se apoiarem, talvez, em situações difíceis que teriam que enfrentar na vida. Filhos difíceis, parentes difíceis, espíritos amigos, né? Nós não podemos pensar que na família só tem pessoas que vieram, né? Porque nós temos débitos com eles. Não. Nasceram também pessoas para nos ajudar, né? Graças a Deus, né? Isso é difícil, né? É a mesma coisa quando você tem 10 filhos, né? Existem pessoas, por exemplo, que têm 10 filhos. Ela fala, não, eu gosto de todos os meus filhos igualmente. Gosta? Sim, você ama todos os seus filhos igualmente. Mas existe aquele com quem você tem mais afinidade. Sempre tem aquele que eu conheço. Isso está errado? Não. Porque é uma questão espiritual. Aí, às vezes, a pessoa se culpa. Ai, meu Deus, mas aquele filho ali eu não devia gostar mais dele. Mas não é uma questão de gostar. É uma questão de afinidade espiritual. Você gosta de todos eles igualmente. O amor é o mesmo. Você vai cuidar deles igualmente. Só que existe um em particular, ou dois, que você tem uma afinidade específica. E às vezes não é nem um filho, às vezes é um sobrinho, às vezes é um irmão, né? Como até na palestra de sábado eu coloquei. No meu caso, por exemplo, eu tenho vários sobrinhos, mas existe um sobrinho porque eu tenho uma afinidade particular. E assim como ele comigo. Nós temos uma afinidade muito grande. E aí os outros ficam, tá vendo? Porque você gosta mais do fulano do que dos outros. Não é que eu goste mais, é que simplesmente a afinidade que existe entre nós é maior. Também gosto dos outros do mesmo jeito, só que eles não entendem, né? As pessoas não compreendem. Então, são as afinidades espirituais que existem dentro de casa. Você pode ser mais afim com o seu pai do que com a sua mãe, né? Eu tinha uma amiga, por exemplo, que ela detestava a mãe e amava o pai. Então, você vai dizer o quê? Por que essa menina não gosta da mãe? Porque normalmente é o contrário, né? Ela tinha problemas reencarnatórios com essa mãe, difíceis para ela. Difíceis para a mãe, que também não sabia lidar com ela, que também não sentia nenhuma empatia, nenhuma simpatia pela filha, e difícil para a filha também. Mas, né, aos poucos, se isso não puder ser corrigido nessa encarnação, vai ser corrigido numa próxima, né? Nós temos sempre chance. Mas o ideal é que nós tentemos, pelo menos nessa encarnação, né, fazer o possível para nos reconciliarmos com aqueles que estão próximos. Amar aqueles que estão próximos da gente, para que eu possa transferir esse amor para os que estão lá fora, né? Se nós não conseguirmos nessa encarnação,
paciência, vai ficar para uma outra, né? E quem sabe outras e outras, até um dia que a gente consiga. Mas o ideal é que a gente tente, pelo menos nessa, né? Tente ter paciência, tente ter resignação, tente entender o porquê desses parentes difíceis, né? Os espíritas já têm o esclarecimento, né? Pelo menos o mínimo necessário para saber que os entes difíceis que estão ao nosso lado estão ali por uma razão. Né? O Espiritismo já nos disse isso, já colocou que a nossa família espiritual é outra. Não significa que a nossa família carnal é a mesma que espiritual, ou talvez a família espiritual a qual eu pertenço nem esteja encarnada, esteja lá. Eu estou com a família que eu preciso agora, nesse momento. E lógico, né, a gente não muda muito de família, a gente vem ao longo das encarnações mais ou menos no mesmo grupo, não vai aumentando muito não. Então a gente vem mais ou menos no mesmo grupo, né, que a gente tem débitos ao longo de encarnações e encarnações com essas pessoas, né. Bom, vou até contar uma historinha para vocês, né, que eu li, que é assim, um escritor americano chamado Tom Anderson, ele era uma pessoa muito ausente da família, né, porque ele estava sempre ocupado, sempre viajando, e não tinha tempo para a família. E um dia ele ouviu, né, duas pessoas comentando a respeito da importância de se estar próximo, né, de não abandonar as pessoas e tal. E ele ficou pensando naquilo. Aí ele foi, e ele ia tirar férias com a família, né, eles saíram 15 dias de férias e foram para a praia. E ele se propôs que nesses 15 dias que ele ia ficar na praia com a família, ele ia ser outra pessoa. Ele ia se dedicar à família dele integralmente. Tá, aí chegaram na praia, logo no primeiro dia, assim que chega, a esposa já queria dar uma passeada, e ele, ai meu Deus, né, pensou consigo mesmo. Queria tanto descansar, deitar agora e dormir um pouco, eu estou cansado. Mas aí ele se lembrou da promessa que ele tinha feito para ele mesmo. Ele falou, não, eu vou, né, eu prometi que eu ia. Então aí ele foi.